Oi meninos do primeiro ano, tudo bem? Também de novo, né, para mais uma videoaula dos dias aí que a gente está, né, de EAD. Hoje, o conteúdo é construção do gráfico de uma função. A gente já passou lá pelos conjuntos, chegamos em funções, função do primeiro grau, domínio, contradomínio. Agora a gente vai entrar numa parte geométrica, na parte geométrica desse conteúdo que a gente estudou. O que é a parte geométrica? Parte de construção de gráficos das nossas, né, funções do primeiro grau. Para começar, vamos relembrar aqui do nosso plano cartesiano e dos nossos pares ordenados. Vocês todos já viram, né, um plano cartesiano, que é o que eu desenhei aqui, desenhei uma partezinha dele. Então vamos só relembrar como que eu marco os meus pontos aqui no meu plano. Os meus pontos são esses números aqui, que estão entre parênteses, né? 2 números, porque são um par. Então, todos esses pares aqui a gente chama de pares ordenados. Eu sempre escrevo eles entre parênteses, separados por uma vírgula. O primeiro número é sempre o número que está aqui no meu eixo X, que é o eixo das abscissas. E o meu segundo número é o número que fica aqui no eixo Y. Então, sempre, primeiro eu tenho X, depois eu tenho Y. Como que eu marco esses pares ordenados? Eu vou transformar eles em pontos que vão estar aqui no meu plano cartesiano. Como que eu faço isso? Eu deixei aqui a nossa reta X, nosso eixo X, eu deixei ele dessa cor de rosa, né, laranjado, não sei que cor que tá aparecendo aí, laranjado, e o eixo Y eu coloquei de roxo. E aí eu destaquei aqui o primeiro número, né, sublinhado da cor do eixo X, e o segundo número sublinhado da cor do eixo Y, só para relembrar aí mesmo. Então, o meu primeiro par ordenado é o 1,3. O 1 é o número que eu vou encontrar lá no meu eixo X. Então, vou lá no eixo X e vou encontrar o número 1. Aqui, achei. Então, já sei que eu encontrei o primeiro valor. Agora, eu vou buscar lá o meu segundo valor, que é o valor no eixo Y. Então, tá aqui o número 1 no X e o número 3 no eixo Y. Como que eu faço para marcar esse ponto? Eu pego aqui, né, no meu número do eixo X e vou subir paralelamente ao eixo Y até eu encontrar o número 3. Então, aqui eu vou marcar o meu ponto. Ele está, em uma reta que está paralela ao eixo Y e paralela ao eixo X, onde ela cruza, onde essas duas retas se cruzam. Então, eu tenho aqui o meu ponto 1, 3. O segundo é o menos 2, 4. Vou fazer a mesma coisa. Vou encontrar o menos 2 no eixo X, que está aqui, e vou subir até o 4. Então, menos 2. Aqui está 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto, ele é marcado aqui. O terceiro, esse já foi, né? Esse já foi. Terceiro, 0, 6. O 0 é a origem. E o 0 do X fica no mesmo lugar que o 0 do Y. Então, bem aqui no cruzamento das minhas retas é o meu ponto 0, a minha origem. Então, eu vou encontrar lá no meu X o 0. Tá aqui, onde eu acabei de fazer essa marcação. Como que eu faço para marcar o 0, 6? Se o 0 tá aqui, eu só vou subir até o número 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar bem em cima do meu eixo Y. Quando eu tenho um ponto 0 e depois eu tenho qualquer outro valor, quando eu vou marcar esse par ordenado lá no meu plano cartesiano, o ponto fica em cima do eixo Y.
Quando é o contrário, e aí eu vou pular ali para o exemplo de baixo, só para mostrar o que eu vou falar agora. Aqui eu tenho 0,6, aqui eu tenho 4, 0. Nesse caso aqui, o meu ponto ficou em cima do eixo Y. Quando tem ao contrário, o meu zero fica aqui na posição oposta do de cima, o meu ponto vai ficar em cima do eixo X. Por quê? Eu vou buscar lá o meu número 4 no X, né? 1, 2, 3, 4. Achei. Só que o número, né, referente ao eixo Y é o 0. Então, eu não vou nem subir, porque se eu subir, eu vou estar indo pro em direção ao número 1. E se eu descer, eu vou estar indo em direção ao número 1, o menos 1. Então, eu tenho que só marcar aqui na direção do 0. Então, vai ficar em cima do eixo X. Aqui ficou em cima do eixo Y, porque minha coordenada X é 0. E aqui ficou em cima do eixo X, porque minha coordenada Y é 0. Não muda nada, só para a gente entender, né, quando eu tenho zeros, o que vai acontecer. Esse par aqui, 5 e 2. Vou procurar o 5 no eixo X, depois vou subir até o 2. Então, aqui eu tenho 1, 2. Marquei. E o último, 3 e menos 1. Vou buscar, né, no meu X, o número 3. Aí, nesse caso, eu vou descer. Por quê? Porque eu tô indo para o menos 1. Quando eu subo, eu tô nos números positivos, né, do Y. Aqui eu vou descer, por quê? Porque aqui embaixo estão os números negativos. Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 20. Então, aqui eu vou descer. Menos 4, perdão, 3 e menos 1. Tá aqui, marcado. Pronto. Só para relembrar, né, como que eu coloco os meus pares ordenados. No meu plano cartesiano, a gente já viu isso daqui nos anos anteriores, aí no fundamental. Então, só para dar aquela relembrada mesmo. Vamos lá. Para a gente construir o nosso gráfico, a gente vai seguir 3 passos. São 3 passinhos bem tranquilos, não é difícil, é bem tranquilinho mesmo. Primeiro passo, a gente vai escolher valores para x. Para fazer esse exemplo aqui, eu vou considerar, eu escolhi essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Então, eu vou fazer aqui com vocês esse exemplo, que é um exemplo aleatório, tá? De uma função aí do primeiro grau, mas pode ser qualquer uma outra que é do mesmo jeito. Então, primeiro passo, eu vou escolher valores para x. O que significa escolher? Que não precisa ser os mesmos. Cada exercício você pode fazer de uma forma, cada exercício você pode colocar valores diferentes, porque você vai escolher. Ah, professora, quantos valores eu vou escolher? Eu gosto e eu costumo sempre escolher 3. Um positivo, um negativo e o 0. Tem que ser sempre assim? Não. Mas eu peço para que vocês coloquem sempre no mínimo 3. Pode colocar mais? Pode. Mas aí fica a seu critério. E aí, como que você vai fazer essa escolha? Eu sugiro que você escolha números próximos. Porque se você escolher números muito longe, eu vou mostrar para vocês depois que eu vou ficar com um ponto em um lugar e um ponto bem longe do outro, vai ficar um pouco mais difícil de fazer a curva da nossa função. Então, eu sugiro que você escolha números próximos. Por exemplo, menos 1, 0 e 1. Ou 0, 1, 2. Qualquer número assim, tá? Que sejam próximos um do outro. Então, vamos lá. É para eu escolher meus valores. Eu vou escolher os que eu quiser. Nesse exemplo aqui, eu vou porque eu quero, né? Eu defini assim, não tem, tá vendo que não tem nenhuma pré-definição para eu escolher. Eu vou colocar 0, 1, 2. Minha tabelinha eu já tinha desenhado aqui antes, já estava pronta, mas você, no seu caderno, vai ter que fazer essa tabela. Primeira coluna dos x que você vai escolher. Segunda coluna é a coluna do valor da função, lembrando que esse y é a mesma coisa de f de x. São iguais, já falei isso para vocês. Então, a segunda coluna vai ser o resultado da minha função.
E aqui eu vou montar meu par ordenado. Vamos lá por partes, então. Primeiro eu vou achar o valor da minha função quando meu x for 0, que foi o primeiro número que eu escolhi. Então, vai ficar f de 0, né? Onde tem x, eu coloco... Onde tem x, eu substituo por 0. Então, vai ficar f de 0 igual 0 mais 1, certo? X virou 0, x virou 0. Então, meu f de 0 é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. O que significa isso? Quando o meu x é 0, o valor da minha função é 1. E esse valor da minha função, eu coloco aqui na coluna do y. Quando o x é 0, o y é 1. Só isso. Então, primeiro valor, ok. Segundo valor que eu escolhi foi 1. Então, eu vou ter f de 1 igual 1 mais 1. Agora, onde tinha x, eu troquei por 1. Então, quando o meu x tem valor 1, o resultado da minha função é 1 mais 1, que é 2. Então, quando meu x é 1, o y é 2. Terceiro valor que eu escolhi, eu vou ter f de 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar agora o número 2. Então, vai ficar 2 mais 1. Quando o meu x é 2, o valor da minha função é 2 mais 1, ou seja, 3. Então, quando o x é 2, o y é 3. Pronto, primeiro passo, eu tô quase terminando. Só vou escrever aqui meus pares ordenados para ficar mais claro na hora de passar para frente lá no gráfico. Como assim escrever os pares ordenados? Só colocar eles entre parênteses. Vou colocar aqui, parênteses, separados por vírgula no meio. O primeiro valor é o valor do x, nesse caso aqui 0, e o segundo valor, o valor do y, 1. Então, meu primeiro par ordenado, 0, 1. O segundo, 1 e 2. E o terceiro, 2 e 3. Pronto, só juntei aqui, escrevi um par ordenado. 0, 1, 1 e 2, 2 e 3, certo? Primeiro passo, ok, terminei. Segundo passo. Marcar os pares ordenados no plano cartesiano. Então, vamos lá, só para eu deixar aqui no cantinho para não confundir. Os pares ordenados que eu encontrei foram 0, 1, 1 e 2 e 2 e 3. Foram 3 valores, né, que eu coloquei para x, então são 3 pares ordenados. Meu segundo passo, eu vou fazer o que eu fiz agorinha naquela folhinha lá atrás. Vou pegar esses valores e marcar aqui no meu plano cartesiano. Primeiro valor, primeiro ponto, 0, 1. Meu x é 0 e o meu y é 1. Então, meu ponto é esse aqui. x0 tá aqui e eu subo até o y1. Ok, marquei o primeiro. Segundo, o meu x é 1, então eu vou buscar lá no x o valor 1 e vou subir até o 2. Então, eu tenho aqui 1, 2. Então, fazendo aqui, né, porque aqui eu não desenhei aquelas linhazinhas, meu segundo valor tá aqui. Ok? x1, y2. Ok. E o meu terceiro e último, 2, 3. Lá no meu x, encontrei o valor 2, vou subir até o 3 do y. Pronto. Segundo passo, ok, terminei. Falta só o último passo. O último passo é traçar o gráfico, fazer a curva da função. Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma reta que contenha todos esses pontos que eu encontrei. Ou seja, eu vou vir aqui e vou traçar uma reta. Pronto, ficou meio tortinho porque eu fiz sem régua, mas você aí no seu caderno vai fazer com régua, bem bonitinho. Essa reta aqui é a reta que representa a minha função f de x igual a x mais 1. O que significa isso? Para qualquer valor
que eu colocar para x e encontrar o valor da função, encontrar um par ordenado, esse par ordenado vai estar em cima dessa reta. Por exemplo, quando você colocar lá que o seu x é igual a 3, você vai ver que o valor da sua função vai dar 4, porque vai ser 3 mais 1. Quando você subir aqui para marcar o ponto, ele vai estar bem aqui em cima, ó. E assim por diante. Todos os pontos, todos os pares ordenados dessa função, quando você marca aqui o ponto, aqui no plano cartesiano, vai estar em cima dessa reta. Esse é o gráfico da função. É assim que eu construo o gráfico de uma função. São esses 3 passos. Tranquilo, simples. Coloquei mais um exemplo aqui para a gente fazer juntos. F de x igual a 3x menos 1. Vamos lá. Primeiro passo, vou escolher 3 valores para o meu x. Vou fazer aqui, ó, minha tabela, x, y e par ordenado. Vou escolher 3 valores. Vou escolher valores diferentes do que eu escolhi no exercício anterior. Eu vou escolher menos 1, 0 e 1. Agora eu vou lá, vou substituir na minha função. Primeiro valor, menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, menos 1. Onde tinha x na minha função, troquei por menos 1. Como que eu faço isso aqui? Sempre multiplicação antes. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. E repito aqui, né, o meu menos 1 que já estava lá. Então, ficou menos 3 menos 1. Isso daqui vai dar menos 4. Então, quando o meu x é menos 1, o valor da minha função que eu encontrei é menos 4. Ok, primeiro valor que eu escolhi, pronto. Segundo valor, 0. Então, eu vou encontrar f de 0. Vai ficar 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, quando o meu x é 0, o valor da minha função é menos 1. Então, segundo valor, ok. Terceiro e último, f de 1, né? Menos 1, 0, 1. Para encontrar o meu f de 1, onde tem x, eu coloco 1. Então, 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, quando o meu x é 1, o resultado da minha função é 2. Vou montar agora meus pares ordenados. Primeiro, menos 1 e 4. Perdão, menos 4, né? Menos 1, menos 4. O segundo, 0 e menos 1. E o terceiro, 1 e 2. Primeiro passo, ok. Vamos para o segundo. E aí eu coloquei aqui juntos já o segundo e o terceiro, porque vocês viram que é bem, né? O terceiro eu só vou fazer uma reta ali, então a gente faz aqui tudo junto no plano cartesiano de uma vez só. Colocar aqui os meus 3 pontos, né? Meus 3 pares ordenados. Menos 1 e menos 4. 0 e menos 1. E 1 e 2. Foram os 3 pares ordenados que eu encontrei lá no meu primeiro passo. Então, meu primeiro par, menos 1 e menos 4. Vou lá no meu x encontrar o menos 1. Encontrei. E aí, eu vou descer até o menos 4. Vou colocar aqui meu menos 4 que faltou, né? Pronto. Menos 1, desço até eu chegar ali no menos 4. Marquei meu ponto. Primeiro, ok. Segundo, 0 e menos 1. Quando o x é 0, tá aqui. O y é menos 1. Então, eu vou descer. Descer aqui no meu eixo y. Então, 0 e menos 1, ok, marquei. E o terceiro e último, quando o x é 1, quando o x é 1, meu y é 2. Então, x igual a 1 tá aqui. Vou subir.
até chegar lá no y igual a 2. Pronto. Segundo passo, ok. Terceiro passo, vou pegar aqui minha régua e fazer a reta que passa por esses 3 pontos, que é a reta que representa a minha função. Pronto. Terminei. Esbocei o gráfico da minha função f de x igual a 3x menos 1. Essa aqui é a minha função f de x igual a 3x menos 1. Coloquei mais um último exemplo, porque tem um exemplo parecido com esse na lista que eu enviei para vocês, e aí, para não ficarem com dúvida, esse é bem tranquilinho. F de x igual a 2x. O que eu faço? Mesma coisa. Primeiro eu vou fazer minha tabela, x, y e par ordenado, vou PO. Vou escolher outros 3 valores para cá. Vou escolher o menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 2. Então, vamos lá. Quando meu x for menos 1, vou substituir na minha função, onde tem x, eu coloco menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, quando meu x é menos 1, o meu y é menos 2. Segundo valor, f de 1 é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Quando o x é 1, o y é 2. E o meu terceiro valor e último, f de 2. Então, onde tem x, eu coloco 2, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando o meu x é 2, o y é 4. Organizando aqui meus pares ordenados. O primeiro, menos 1 e menos 2. O segundo, 1 e 2. E o terceiro, 2 e 4. Agora, eu vou ir lá para os meus terceiro e quarto passos, né? Colocar aqui no cantinho meus 3 pares ordenados. Menos 1 e menos 2. 1 e 2. E 2 e 4. Vou marcar meu primeiro ponto. Menos 1 no x, tá aqui. Menos 2 no y, tá aqui. Então, eu vou descer até eu encontrar o meu menos 2. Ok, marquei. Segundo ponto, 1 e 2. 1 no x, tá aqui, e 2 no y. Então, agora eu vou subir até eu encontrar o 2. Ok, marquei. Terceiro ponto, 2 e 4. 2 tá aqui no x, 4 aqui no y. Vou subir o meu 2 até eu encontrar o 4 que tá lá em cima. Pronto, marquei meus 3 pontos. Segundo passo concluído. Agora eu vou pegar a minha régua e vou fazer a reta que passa, né, por esses 3 pontos, que é a reta que representa a minha função. Pronto. Essa aqui é a reta da função f de x igual a 2x. E é isso. Terminamos. Espero que essa videoaula ajude vocês, né? O objetivo dela, claro, é fazer a atividade. E qualquer dúvida, me mandem que eu estou à disposição. Tchau, até logo.